Bom dia, queridos. É bom estar aqui com vocês. Sei que vocês estavam esperando a Helenice, mas a Helenice me pediu para ficar responsável por essa aula. E eu agradeço a oportunidade que ela está me dando, mas muito nervosa, né? Porque a Helenice é uma oradora mor, né? E eu estou iniciando nisso aí. Então, que Deus nos abençoe. Eu queria fazer uma oração agora com vocês, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas, as nossas mentes, para que o que for aprendido aqui fique para a nossa vida, né? Vamos orar então? Deus maravilhoso, santo, poderoso, oh Deus, Tu, Senhor, que é aquele que faz todas as coisas em nossas vidas, que nos faz lembrar, que tira, Senhor, das nossas mentes aquilo que o Senhor não quer que continuemos a pensar, que coloca as coisas boas, os Teus ensinamentos. Pedimos agora, Espírito Santo de Deus, vem estar conosco agora, vem nos ensinar, vem nos dar da Tua sabedoria. Em nome de Jesus te pedimos, Espírito Santo, dirige essa aula, porque é o Senhor que sabe, é o Senhor que pode. E é em nome de Jesus que eu peço. Amém. Amém? Então, a nossa aula de hoje é a lição 5. A lição 5 que nós vamos falar sobre os livros de Miqueias, livros do profeta Miqueias e o livro do profeta Naum, né? Até agora, nós já estudamos nas outras aulas passadas, nós falamos a respeito de alguns outros profetas, né? Eu quero ler essa introdução para a gente poder falar sobre esses profetas também. É de interesse lembrar que tanto Miqueias quanto Naum foram profetas do Reino Sul, Judá, antes do cativeiro ou exílio. Então, aqui é bom a gente perceber que todas essas profecias foram feitas por profetas que moravam no Reino Sul. Eles eram profetas do Reino Sul, né? Isaías, Jeremias, Joel e Obadias, que vocês já tiveram na aula passada, que vocês ainda vão ter, Abacuque, Sofonias. Esses são profetas que profetizaram porque eles moravam no Reino Sul, mas não necessariamente eles profetizaram para o Reino Sul, né? O Reino Sul, quem era do Reino Sul? Era o povo de Judá. Vocês lembram que teve aquela divisão que foi feita depois da morte de Salomão, né? Foi feita aquela divisão dos reinos. Tivemos Judá como Reino Sul e Israel, o Reino Norte. Então aqui estamos falando sobre os profetas do Reino Sul. E um grande escritor, né, do passado, o nome dele é Kiliem Yates, ele escreveu algo muito bacana, que eu acho que até resume esse livro do profeta Miqueias. Ele fala assim: é bom encontrar um nobre defensor dos pobres que tenha a coragem e a capacidade de proferir uma mensagem eficaz. A intimidade de Miqueias com seus compatriotas lhe possibilitou desafiá-los com ânimo e brilhantismo a uma vida de justiça e respeito. Sua compaixão pelos oprimidos transparecia em palavras inesquecíveis, seu espírito ardia em ira santa ao ver as injustiças praticadas contra seus vizinhos e amigos. Esse jovem do interior se tornou um poderoso pregador e defensor dos pobres de Judá. Então isso aqui são palavras desse escritor que resume todo o livro aqui de Miqueias, né? Porque Miqueias, ele se posicionou contra os opressores daquele povo, né? No tempo lá de Moisés, ele colocou sobre o povo uma forma de conviver em harmonia, né? Tudo que era plantado era dividido harmoniosamente entre todos. Quando tinha abundância, todos tinham em abundância. Quando faltava, todos tinham falta. E já aqui não. Já aqui tinham os povos ricos que oprimiam aquele povo. O povo que plantava, eles não ficavam com suas plantações, né? O povo que criava gados, que criava ovelhas, eles não ficavam com o seu rebanho.
eles tinham que repassar para essa população mais rica. Então vamos lá, posição singular no cânon. Miqueias é o quarto maior dentre os profetas menores. Foi citado 5 vezes no Novo Testamento, e uma delas pelo próprio Senhor Jesus. E é interessante a gente falar que é importante que se haja menção das profecias antigas no Novo Testamento, porque isso vem reafirmar a verdade daquelas profecias, né? A gente lê lá que foi proferido aquilo, que Deus mandou o profeta falar, e depois, lá no tempo de Jesus, você vê que Jesus confirma, Paulo confirma, há uma confirmação ali daquela profecia, né? E isso é muito importante. E o profeta Miqueias, foi ele que profetizou a respeito do lugar onde Jesus nasceria, né? Vamos ler lá um versículo, Miqueias 5:2. Olha só, que bacana. Ele fala aqui, olha, 5:2, fala assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, quando Miqueias deu essa profecia, eram séculos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. Mas a gente vê que essa profecia se cumpre exatamente do jeito que Miqueias falou. Jesus nasceu lá em Belém e depois Mateus, para provar, lembra que a gente estudou lá no módulo 3, que Mateus, ele queria provar para o povo de Israel, para os judeus, né, que Jesus era o Cristo. E uma das provas que Mateus tinha é que se cumpriu essa profecia de Miqueias, né? Então, lá em Mateus 2:6, você vai ler esse mesmo versículo, porque Mateus repete esse versículo lá, como prova de que Jesus nasceu realmente aonde Miqueias tinha pronunciado que Jesus nasceria, né? Que seria o remanescente, aquele que viria para salvar o seu povo, né? Como foi mesmo e Jesus o fez. E uma das coisas também que a gente pode perceber aqui no livro de Miqueias é a forma de escrita que como Miqueias escreveu as suas profecias, né? Os pesquisadores perceberam que Miqueias ele usou uma figura de linguagem chamada paranomásia. Essa paranomásia, ele escreve subentendido. Ele fala as coisas de uma forma que você tem que meio que refletir para poder entender. E o interessante é que naquele tempo, quem escrevia com dessa forma de linguagem, eles não eram muito... eles não tinham validade. O povo, né, os escritores daquele tempo, não consideravam quem escrevia a paranomásia como literatura, né? Mas, com o passar do tempo, observando a escrita de Miqueias, ele foi validado como literatura, porque ele foi até comparado a um dos filósofos antigos, né? Tem uma parte aqui de Miqueias 1, de 10 a 15, que eles comparam esse texto de Miqueias com a oratória de um poeta antigo chamado Cícero, né? Esse Cícero, ele era um homem que estava ali aprendendo com Aristóteles, com Platão. Então, esse Cícero era uma pessoa importante. Então, a forma que Cícero escrevia também foi a forma que Miqueias escreveu. Então, aí, a partir do passar do tempo, eles começaram a dar valor à forma que Miqueias escrevia. Aqui, na nossa versão, a gente não consegue perceber tanto, porque quando eles passaram para a nossa língua, muitas coisas se perdeu, né? Muito
daquela forma que Miqueias escrevia, né? Meio que subtendido, tal, eles já colocaram de uma forma que para nós fica mais fácil de entender. Mas na versão original, né, lá do cânon, a gente percebe. Eu não percebo porque eu não entendo essa língua, mas quem entende lá as línguas gregas e hebraica antiga vai perceber essa escrita maravilhosa de Miqueias. A autoria aqui confirma-se, né, que realmente era Miqueias, e o interessante de Miqueias é que naquele tempo eles davam muito valor ao pai da pessoa. Mas de Miqueias, se você perceber, não se fala no pai, não se fala na família. Por quê? Porque Miqueias, ele fazia parte do povo, ele era uma pessoa simples. Miqueias, ele não foi um profeta daqueles profetas que profetizavam para reis, nem que profetizava para dentro do palácio. Não, ele era um profeta que profetizava no meio do seu povo. O seu povo ali, que era um povo muito pobre, humilhado, né? Um povo que precisava de forças, né? para continuar caminhando. E a Bíblia fala que também que Miqueias, ele era um profeta que profetizou ao mesmo tempo que Isaías. Vocês lembram de Isaías? Isaías era o profeta que profetizava lá para o rei Ezequias. Isaías era um profeta que se fala do pai dele, todo mundo conhece Isaías pela sua descendência, tudo, porque Isaías era um profeta do palácio, era um profeta que profetizava para o rei. Mas já Miqueias não, Miqueias era naquele tempo uma pessoa insignificante ali. Mas na sua insignificância, Miqueias aprendeu a ler, aprendeu a conhecer as escrituras. Então, eu vejo aqui Miqueias um exemplo para nós, né? Quantas vezes a gente fala, eu não posso, eu não consigo, mas Deus escolhe justamente você para isso. E aí, o que você faz? Você tem que se esforçar, tem que ir procurar aprender para poder se posicionar, para Deus poder te usar. E eu acredito que foi isso que aconteceu com Miqueias. Ele estava ali no meio do povo, começou a ver o sofrimento daquele povo, aquele povo que estava sendo humilhado pelos seus próprios parentes, né, as pessoas que eram mais ricas, mas que também eram do povo de Deus. Os ricos também eram do povo de Deus, os pobres também eram, mas um subjugava o outro, né, por conta de riqueza, para viver bem. Né? E aqueles pobres, eles chegavam a um nível de humilhação, de necessidade, que às vezes eles saíam do campo, corriam para a cidade. E lá nessas cidades, além deles passarem fome, eles ainda eram humilhados pessoalmente ali pelos ricos, né? Ficavam nas ruas, sujos e sem ter o que comer. E era uma humilhação total. E por conta disso, Deus levanta Miqueias para fortalecer aquele povo e para repreender aqueles ricos, né? Para repreender, chamar a atenção deles, porque Deus não queria que o povo dele ficasse desunido, né? Deus já tinha colocado a ordem lá através de Moisés e deveria ser dessa forma que devia seguir, né? Eles deviam dividir tudo e não era isso que estava acontecendo. Então aqui, mais para frente na data, a gente vê que Miqueias, ele profetizou durante o reinado de 3 reis, né? Jotão, Acás e Ezequias, né? Lembra de Ezequias, né? Que Isaías profetizava para Ezequias. Embora sua mensagem principal se referisse a Judá, o profeta prediz o cativeiro do Reino Norte. Olha o que eu falei lá no início. Ele era do Reino Sul, mas Deus, além de usar ele para profetizar para Jerusalém, para Belém, Deus também o usou para profetizar para Samaria. Ele também advertiu Samaria, e Samaria fazia parte do Reino Norte, que era do povo de Israel, né? Até agora a gente não entrou ainda
nos profetas do Reino Norte. Ainda falta mais uma aula, lá na aula 7 a gente vai começar a falar sobre os profetas do Reino Norte. Esses são do Reino Sul. Mas mesmo assim, Deus ainda usava aqueles profetas ali do Reino Sul para mandar mensagem também para o Reino Norte, porque eles estavam no mesmo pecado, eles estavam com aquelas mesmas condições. Então vamos lá, a partir do século, olha aqui, o contexto e tema, vamos lá para o contexto e tema. A partir do século 8 a.C., o antigo sistema agrícola predominante em Israel e Judá, que contava com uma distribuição razoável e equilibrada de riquezas, lembra que eu falei? Né? Eles tinham uma divisão equilibrada. Todo mundo passava fome se não tinha, todo mundo tinha em abundância se tinha. Mas aqui passou a ser substituído aos poucos por um sistema social materialista, ganancioso e cruel, que dividiu a sociedade em ricaços e pobretões. Os ricos latifundiários enriqueciam cada vez mais, ao passo que os pobres lavradores empobreciam. Então Deus se revoltou contra isso aqui e levantou Miqueias. Levantou Miqueias para animar essa parte do povo que estava pobre, que estava na miséria, e chamar a atenção dos ricos, né? Para que eles não fizessem mais aquilo. E o povo também, como o comércio naquele tempo, né, eles comercializavam muitas coisas com os povos pagãos, né, com os povos que tinham ao redor deles ali. Então acabava que as falsas religiões entravam também. Né, eles acabavam se submetendo aos deuses pagãos, aquelas religiões daquele povo que estava ali por perto. E nesse contexto que Miqueias se levantou para chamar a atenção desse povo. Concluindo aqui o livro de Miqueias, a gente vê que Miqueias, além dessa profecia toda, de levar essa mensagem, Miqueias ainda achou uma oportunidade de adorar ao Senhor, né? Lá no finalzinho, lá nos últimos versículos do capítulo 7, Miqueias tem uma oração de adoração, né? Mas vamos ver aqui a conclusão primeiro, antes de eu ler essa oração. O versículo 14 do capítulo 7 é uma oração a Deus pedindo sustento e cuidado. Então, para fortalecer aquele povo, Miqueias mostrou que eles teriam que fazer essa oração, eles teriam que pedir a Deus esse sustento, esse cuidado, né? E tocar no coração daqueles que estavam vivendo abundantemente. O Senhor garante ao seu povo que fará tantas maravilhas a favor deles, que as nações gentílicas se envergonharão e se ajoelharão diante do Senhor. É interessante isso aqui porque acaba que Deus ali, ele estava mostrando que não era só o povo de Israel que ia ser abençoado, né? Se eles mudassem, se eles se transformassem, iam ser as nações ao redor também. Porque as nações ao redor iam perceber o cuidado de Deus com aquele povo. Ia perceber como Deus tratava o seu povo, né? E, consequentemente, iam até querer ter esse Deus para eles, né? E aí, então, a oração de Miqueias, que eu achei muito interessante, né? Depois você pode ler todo o livro de Miqueias, eu li, é muito interessante mesmo. E essa parte da oração é muito bonita, olha só como ele fala. É o versículo 18 até o 20 do capítulo 7, fala assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Então, nessa oração, Miqueias relembra
até as promessas de Deus. E Deus, ele faz promessas não só para se você errar, mas ele faz promessas caso você obedeça. E a intenção de Deus era que aquele povo obedecesse, era abençoar mesmo, como Miqueias estava falando aqui, né? Então vamos passar agora aqui pelo livro do profeta Naum. Achei muito interessante esse do profeta Naum, porque na verdade Naum quer dizer consolador. E eu achei muito bacana, porque eu fiquei me perguntando, mas como assim consolador? Porque Naum está consolando quem? Quem ele veio consolar? Então daqui a pouco a gente vai saber. Vou ler aqui essa frase do escritor C.H. Wright. Tá vendo? Eu falo inglês direitinho. Os relatos fornecidos por Naum são excelentes e vívidos. O livro está classificado com merecimento como um dos melhores e a melhor obra literária do Antigo Testamento. Ó, lembra que eu falei de obra literária? Olha aqui. Toda a nossa Bíblia, gente, é uma obra literária. E olha que tem livros por aí que eles são pesquisados, né? Porque para se dizer que um livro é uma obra literária, passa-se por muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, muitos filósofos, tudo. E muitas vezes uma parte do livro é literária e outra parte não. Mas a nossa Bíblia ela é considerada toda literária. Isso é uma bênção, uma coisa maravilhosa, porque nós temos ela em mão e nós que temos o Espírito Santo conseguimos entendê-la, né? O que é muito importante. Então a posição aqui no cânon fala assim: a curta profecia de Naum, embora escrita por um hebreu, faço uma correção aí, que eu não coloquei o acento no voltada contra a capital do mundo gentílico da época, Nínive. Então vocês perceberam aqui, Naum era um morador do Reino Sul, lá de Judá, mas ele foi chamado para pregar para uma nação, uma profecia contra uma nação, era um aviso contra uma nação que nem fazia parte do povo de Deus. Era uma nação lá da Assíria, uma capital da Assíria, Nínive. Lembram de Nínive? Pois é, aquela mesma Nínive. Já aprontou de novo, olha aqui. Mais uma denúncia contra o militarismo e a tirania desenfreada e em especial por afligir o povo de Deus. Embora o Senhor usasse nações pagãs para punir a apostasia e os pecados do seu povo, essas nações também estavam sujeitas à punição. Tá vendo só? Deus já tinha usado a Assíria, Babilônia, tantas outras para punir o Egito, né? Para punir o povo. Só que aquelas nações, eles chegavam a um nível que eles achavam que podiam fazer o que quisessem. Aí Deus se voltava contra eles. Né? No caso aqui, com Nínive. Deus já tinha usado em algum tempo aqui os assírios para assolar o povo de Israel. Por quê? Para que o povo de Israel se achegasse a Deus. A intenção de Deus era gerar obediência naquele povo, gerar humildade, gerar arrependimento naquele povo. Né? Por isso ele usava essas nações. Mas as nações, às vezes, tomavam a posição de agora a gente vai fazer o que quiser. Só que Deus, não era assim que Deus queria tratar. Né? Aí um outro escritor, R.K. Harrison, ele escreve assim: nessa curta profecia de destruição, o autor demonstra, por meio da linguagem memorável e cheia de energia, que o Deus do povo a quem os assírios desprezavam era, na verdade, artífice e controlador de toda a história humana. A justiça, até mesmo os maiores poderes terrenos, devem se submeter em humildade e temor. Aqui, nessa profecia de Naum, Deus ele se mostra não somente o Deus de Israel, mas o Deus do mundo. Ele mostra para aquela nação que ele poderia abençoá-la, como ele poderia também amaldiçoá-la.
Aí vocês lembram? Eu vou deixar para falar sobre Jonas mais para baixo. Vamos lá. Autoria. Naum, o nome dele significa consolador, lembra que eu falei? Então, ele era natural de Elcos, cidade de localização desconhecida, mas que geralmente é identificada como Cafarnaum, que nós achamos até que é por conta de Naum, porque Cafar quer dizer cidade, e Naum quer dizer Naum mesmo. Então, provavelmente, essa cidade tinha esse nome por conta desse profeta. E a data, na data aqui, a gente pode ver o seguinte. Naum, ele profetizou num tempo em que quem era rei de Israel, rei ali de Judá, era Manassés. E Manassés, eu achei interessante, eu ia até fazer uma outra pesquisa, mas eu não fiz. Se você fizer e depois colocar lá no grupo, vai ser bom para a gente também se aprimorar. Mas eu acredito que Manassés ele foi colocado como rei ali em Judá pelo rei de Israel, porque Manassés ele não era de Judá, ele era de Israel e ele estava ali como rei de Judá. Mas o que acontece com Manassés? A Bíblia diz que Manassés foi um cara ruim, mau, um rei que fez tudo diferente do que Deus pretendia que ele fizesse. Vamos ver um pouquinho de Manassés aqui. Eu separei 2 versículos só para a gente se situar e entender um pouquinho o que Deus fez ali com aquele povo. Vamos lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Abre aí para você confirmar aqui a nossa leitura. 2 Crônicas 33, conta uma história muito bacana sobre a vida de Manassés. Olha só, 33, nós vamos ler só o versículo 6 e 7, que diz assim. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Está vendo? Aqui está falando de Manassés. Se você ler o capítulo todo, você vai entender melhor. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Vocês estão entendendo mais ou menos o mínimo aqui que Manassés fez? Então Manassés, ele estava na lista negra de Deus. Estava feio as coisas que Manassés fazia. E por conta disso, Manassés, ele recebeu um castigo. E a gente fala castigo, mas na verdade eu acredito que foi uma oportunidade. Uma oportunidade que Manassés teve, que muitos outros reis não tiveram, né? Muitos outros reis aqui de Judá e de Israel, se você perceber, se você ler Crônicas, ler o livro de Reis, você vai ver que muitos reis foram maus e até o fim eles continuaram sendo maus. Mas a Manassés Deus deu uma oportunidade. Que fala assim, ó, vamos lá no versículo... Não, o versículo 12 e 13 já é a parte que ele se arrepende. Antes disso, sabe o que Deus fez? Os ninivitas, sabe esses carinhas que a gente está estudando aqui? Para quem Naum profetizou? Pois é, os ninivitas pegaram Manassés, levaram Manassés para o seu palácio lá, castigaram Manassés, Manassés ficou lá sofrendo, lá no palácio, e olha só qual foi a atitude de Manassés. Presta atenção, vamos lá para o versículo 12 desse mesmo capítulo, fala assim, ó: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus e dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu
e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Vocês estão vendo a oportunidade que esse homem teve? Ele foi levado cativo, ele foi humilhado, ele foi preso, foi chicoteado, passou fome, passou várias situações aqui, mas ele se arrependeu. E por conta desse arrependimento, Deus permitiu que ele voltasse a reinar lá em Judá. E eu quero lembrar você de quê? De que é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que falam assim, por que que Deus tinha Davi como homem do seu coração? Porque Davi, ele errava, mas ele tinha essa postura de se arrepender, de se jogar, de se rasgar aos pés do Senhor. Senhor, eu errei mesmo, eu pequei mesmo. E foi isso que Manassés fez aqui. Ele se confessou diante de Deus, Senhor, eu errei, eu pequei, eu te peço perdão, eu vou mudar. E quando, se você ler aqui o restante do capítulo, quando ele chegou lá, na sua casa, realmente ele fez uma grande mudança. Ele tirou os ídolos, ele mandou embora aqueles que faziam magias, feitiçarias. Ele fez uma limpa na casa. Mais uma coisa também que eu achei, que eu penso, né, um pensamento meu, que eu gostaria que fosse seu também, que Manassés, ele teve toda essa mudança, mas ele não conseguiu influenciar o seu próprio filho, né, porque depois dele, quem foi o rei foi Amon. Amon, seu filho, ele voltou a fazer tudo que era mal. Ele trouxe de volta os ídolos, ele fez coisas horríveis. Aí eu fiquei pensativo. Como eu comparei Manassés a Davi, naquele momento de arrependimento e tudo, eu também comparo Manassés aqui a Davi. Porque Davi também não conseguiu passar para os seus filhos aquilo de maravilhoso que Deus fez por ele, que Deus fazia, e não conseguiu passar quem Deus era, né, para os seus filhos. Assim também como Manassés. Ele teve ali algo ali com Deus, né? Ele teve eu esqueci agora a palavra, mas ele teve aquele momento ali de arrependimento com Deus, de oportunidade que Deus deu para ele se arrepender, né? Aquele processo todo, e ele não contou para o seu filho. Ele não falou, filho, olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e aí Deus permitiu que eu caísse em miséria, e aí eu me arrependi e Deus me levantou, por isso que eu estou aqui. Então, eu acredito que Manassés não teve essa oportunidade, porque Amon, assim que ele começou a reinar, ele voltou com tudo aquilo de ruim que tinha ali em Judá. Então, voltando aqui, Naum, ele chegou nesse momento, no momento em que Manassés tinha voltado para o seu reino, né? Em que o povo de Nínive estava ali oprimindo cada dia mais outras pessoas, não só o povo de Israel, mas as pessoas ao redor, os reinos ao redor eram oprimidos pelos assírios, né? E os ninivitas, eles eram vistos como pessoas muito más, muito ruins. E aí agora a gente entra na parte que eu queria falar para vocês. Olha só. Naum, o eucosita, tinha uma mensagem de consolo para levar a Judá. Esse consolo de Naum seria para Judá. Por quê? Porque a profecia dele é toda contra Nínive. Nínive assolava Judá. Nínive era uma cidade que era a capital ali da Assíria, que tinha tudo de ruim contra os outros povos. Era tudo planejado ali em Nínive, né? Então, Naum, ele veio com essa palavra de consolo, ó, não se preocupe, Judá, porque Deus vai fazer Nínive pagar. Mas Nínive, mais uma vez, Deus deu uma oportunidade para Nínive.
Vocês estão entendendo que essa Nínive é aquela mesma Nínive que Jonas foi lá, foi engolido pelo peixe e tal, não queria ir, eu não vou, Deus, eu não gostei de lá é ruim. E Jonas conhecia aquela cidade, sabia o histórico que tinha sobre aquela cidade de maldade, de ruindade, né? Então Jonas ficou com medo e fugiu. Mas, mesmo assim, teve toda aqueles acontecimentos que levaram Jonas a pregar. E Jonas foi lá e profetizou. E o que aconteceu? A cidade se arrependeu e Deus deu uma oportunidade para Nínive e não destruiu Nínive. Só que aquele arrependimento, aquele processo todo de se colocar aos pés de Deus, foi provisório, foi por um tempo. E os ninivitas começaram novamente a oprimir o seu povo, a oprimir pessoas ao redor, nações ao redor. E aí Deus levantou quem? Naum, para dar mais uma chance aos ninivitas. Olha, ninivitas, se vocês se arrependerem, Deus avisou, porque Deus é maravilhoso, né? Olha só como é que ele trata. Ele precisava avisar de novo? Ele não já tinha avisado lá por Jonas? Ele não já tinha falado, ó, se vocês pecarem, se vocês não se colocarem em arrependimento, se vocês não tratarem as pessoas melhor, vocês vão ser destruídos. Então, se eles voltaram a pecar, Deus podia ter destruído de uma vez. Mas Deus não fez isso. Porque a mesma graça que ele tem com a gente, ele tem para com os outros povos, com aquelas nações ali. Ele teve também ali, né? Piedade daquela nação. Ele deu uma oportunidade. Então aqui, sua profecia complementava o livro de Jonas, no qual lemos que o povo de Nínive se arrependeu. Contudo, na época de Naum, os assírios voltaram a praticar as antigas perversidades e, portanto, atraíram sobre si novamente a ira divina. Em Mateus 12:41, Cristo compara o arrependimento dos ninivitas aos fariseus impenitentes. Os fariseus, né, era aquele momento em que os fariseus pediram a Jesus um milagre. Ah, Jesus, faz um milagre para a gente. E aí Jesus os compara aqui a Nínive, né? Que se arrependeu a princípio e depois voltou a pecar, né? Mateus 12:41. Vamos ler esse texto? Fala assim, olha. Mateus 12:41. Diz assim, ó. Tá vendo? Aqui era aquele momento que ele fala do sinal de Jonas, em que os fariseus pedem um sinal milagroso. Senhor, nos faz um milagre, um sinal milagroso. E aí Jesus os compara aqui, ó. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então Jesus estava falando que ele estava ali avisando para o povo se arrepender. Mas os fariseus, eles se colocaram numa condição de não arrependimento. Eles não quiseram se arrepender. Jesus, ele era o Jonas ali naquele momento. Ele estava avisando, se arrependam, se arrependam. E os fariseus estavam agindo totalmente ao contrário de como os ninivitas agiram naquela época, né? Isso que Jesus estava ensinando. O texto de Naum é uma clássica repreensão ao militarismo cruel e desenfreado dos assírios contra os inimigos. Antigos registros, ó, só para você ter uma ideia de como eram os ninivitas. Ah, mas como? Até que ponto eles eram mal? Presta atenção. Antigos registros assírios de suas vitórias militares exaltam a forma em que penduravam as peles dos inimigos sobre tendas e muros. Quer se tratasse de prática comum, quer não, o fato revela a mentalidade desse povo. Então, você prestou atenção que eles não só matavam a pessoa,
eles faziam questão de arrancar a pele das pessoas. E muitas vezes eles faziam isso com a pessoa viva. A pessoa viva ali, eles iam arrancando a pele para perceber, para ver o sofrimento daquelas pessoas. Eu tenho certeza que se eles tivessem celular naquela época, eles iam fazer selfie desses momentos, né? Porque eram os momentos assim que para eles eram gloriosos. Eles colocavam a pele da pessoa lá na tenda, no muro. Na tenda muitas vezes era para mostrar, olha só quem que eu matei. Olha aqui como eu sou poderoso. Nos muros era para mostrar para aqueles povos que passavam como eles agiam, né? Para até como ameaça para aqueles povos não os atacarem, né? Naum profetizou a destruição de Nínive, capital da Assíria. A Síria aí está com letra minúscula também, você pode corrigir. E maior cidade do mundo naqueles dias. Embora, até certo ponto, a profecia tenha se cumprido literalmente, ainda aguardam cumprimento posteriores quando os assírios do futuro voltarem a ameaçar o povo de Deus. Tá vendo? Então essa profecia, ela se cumpriu porque Nínive foi realmente destruída. Nínive foi destruída de uma forma que não aparecia, não aparentava no lugar onde Nínive tinha sido construída, não aparecia, depois dela destruída, não parecia que tinha nada ali. Só para vocês terem uma ideia, parece que se transformou em pó, em poeira. A destruição de Nínive foi assim, foi muito terrível. E isso a gente sabe porque algumas pessoas, alguns exércitos futuros, né? Xenofonte, Alexandre o Grande, né? Que foi um grande desbravador lá, eles passaram ali onde Nínive tinha sido construída e eles nem perceberam que ali tinha antigamente uma cidade. Porque muitas vezes a cidade, quando ela é destruída, ela fica umas ruínas, né? Fica algumas casas ainda meio que levantadas, fica umas partes... Mas Nínive não. A destruição que Deus fez, ela foi de tal forma que não aparentou depois, né? Imagine assim uma cidade sumindo do mapa. Foi isso que aconteceu com Nínive. Ela sumiu. As pessoas passavam em cima do lugar onde ela era construída e não percebiam que ali embaixo tinha... ali naquele lugar tinha uma cidade. Então foi uma destruição terrível. Mas Deus deu a oportunidade deles se arrependerem de novo. Mas eu acredito assim, quando eles foram advertidos a primeira vez, que eles se arrependeram, não aconteceu nada. Por quê? Porque eles se arrependeram. E Deus, ele leva em conta o arrependimento. Então, dessa vez, eles não acreditaram. Ah, Deus não vai destruir nada não. Eu já tinha falado daquela vez e não destruiu. Então, eles deram a cara a tapa e levaram o tapa, né? Porque realmente foi destruída. Os pastores assírios dormitam, isto é, eles estão mortos. Eu já estou na conclusão. A Assíria sofreu um golpe mortal e as notícias de sua queda trariam alegria a muitos povos que haviam sofrido nas mãos deles. Nínive foi destruída. Nínive, que era a capital da Assíria, ela foi destruída. E não só o povo de Deus foi beneficiado, todos aqueles povos ali ao redor, eles foram beneficiados com essa destruição. Lá em Naum 3,19 fala assim, não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda. Pois quem não sofreu a sua crueldade sem limites, então Nínive, aquela capital ali daquele reino, ela foi o lugar onde eles planejavam vários ataques, várias opressões a várias nações. E todas essas nações foram beneficiadas com a finalização ali de Nínive, né? E eu quero agradecer você que participou dessa aula. E eu gostaria de fazer mais uma oração agora com você. Deus maravilhoso,
nós te agradecemos, Pai, por este momento que passamos juntos aqui, pelo tempo, Senhor, que para nós é preciosíssimo, porque estamos aprendendo a sua palavra. Muito obrigada, Senhor, por usar esses homens que deram tantos avisos, tantas coisas maravilhosas que eles falaram, e hoje ainda nós estamos aproveitando dessas palavras. Estamos aprendendo com eles, Pai, tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos ensinar. Muito obrigada, Paizinho querido. Abençoa o nosso dia agora. Abençoa cada um. Guarda, Senhor, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a presença de vocês. Bom dia.